Quando o homem tem medo de casar, você acha que isso é um problema sério? Isso pode ser uma coisa comum, normal? Ou é sinal de encrenca, hein, Silvana? O medo é uma coisa natural, que a grande maioria das pessoas tem, né? Então, acredito que todo mundo que está prestes a se casar tem esse medo do novo, né? Porque o novo assusta realmente. No entanto, dependendo do medo, que o medo geralmente paralisa. Agora, se for um medo paralisante demais, então ele tem que ficar atento. Porque tem que ficar atento. Se paralisar, o cara não vai, né? Se paralisar, o camarada não vai, né, Silvana? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Ih, menina, agora então, complicou. Se ele tá com tanto medo assim, ele não está perfeito em amor. Agora, Silvana, ele diz aqui que ele diz assim, ela já me decepcionou demais. E a cada nova decepção, um temor maior surge. Ah, Silvana, então ele tem motivo para ter medo, não tem? Olha, as evidências falam por si, né? Então tem situações que ficam muito claras para nós. Existem alguns exemplos que as pessoas dizem assim, Deus não me mostrou nada, não me mostrou nenhuma luz no fim do túnel. O túnel está todo iluminado e as pessoas não conseguem enxergar. Que isso, Silvana? Quer dizer que o túnel está iluminado e a pessoa está esperando a luz no fim do túnel. Exatamente. Só que muitas das vezes nós é que fechamos os olhos. Então eu posso falar por experiência própria. Que é isso, Silvana? Nós temos uma convicção no nosso coração de que é aquela pessoa, mas o coração ele é enganoso. Ele é enganoso. A pessoa acha que é uma coisa, mas é outra. Acha que é, cisma que é, e começa a declarar que é de Deus. Sabe o que acontece? Nada. Ela começa a entrar numa ilusão. Entendeu? E começa a entrar numa ilusão. Será? E por isso ela não tem credibilidade no relacionamento. Porque na verdade ela já sabe que não é. Ela já sabe que não é. Já tem tantas evidências assim, ela já sabe, mas a insegurança não deixa ela tomar uma decisão coerente. Silvana, agora interessante, menina, porque quando você diz isso, o ouvinte pergunta o que fazer quando alguém só promete que vai mudar, mas não muda nunca. É errado casar com uma pessoa esperando que ela mude? Ou isso é um sinal de que não devo levar esse relacionamento adiante? Eu acho que depois do que você disse aqui, eu tenho a impressão que o ouvinte, se estiver nessa linha de raciocínio aqui, ele vai dizer, olha, então é melhor romper, mas será que a menina não merece uma chance, Silvana? Olha, existe uma linha de raciocínio que diz assim, que você tem que saber até quanto você suporta os defeitos do outro. Né? Então, já falamos que o perfeito amor lança fora todo medo. Ele já conhece algumas deficiências na questão do temperamento, seja lá o que for, o jeito de ser da pessoa. Da personalidade, eu não sei, porque a gente está falando em tese, não conheço a pessoa. Só ele pode definir isso. Até que ponto ele suportaria essa situação, né? E ajudaria essa pessoa na condução de uma nova realidade de vida. Uma mudança, né? Porque se ele não tiver disposto a caminhar com ela nessa mudança... quais os indicativos, pergunta ele, de que encontramos o amor da nossa vida e que viveremos um bom casamento? Sujeito romântico, né, Silvana? Olha, o que o jovem deve fazer para avaliar se de fato é amor ou apenas um sentimento de conformismo? Como encontrar e ser a pessoa certa? Muitas perguntas boas, né, Silvana? Só para fechar, eu vou dizer para ele o seguinte, a Bíblia diz que a paz é o árbitro do nosso coração. Olha aí. A paz é o árbitro, é o divisor de águas. Se ele não tem paz, então esse juiz, que é a paz, não tá direcionando ele de forma a tomar uma posição, então é melhor ficar. Então, se ele não tem paz ainda, ele aguarde até ele ter essa paz. Seguro. Silvana, quero agradecer a você pela sua presença e a sua participação aqui na abertura do nosso debate 93 de hoje, que começa é agora, minha gente, na 93 FM. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação
J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 2 de julho de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Com a gente no programa de hoje, o querido pastor Luciano Regis, do projeto Restaurando Vidas de Nilópolis. A nossa menina da mesa de hoje é a querida Edeni, cantora e compositora. Também o pastor Onireves Lins, da Assembleia de Deus Caminho de Milagres em Nilópolis, também está com a gente no programa de hoje. O querido também Cleves Soares, da banda 4x1 e membro da Igreja Metodista Wesleyana em Jardim Boiúna. Todos já apostos aqui no nosso Debate 93. Vamos começar o programa juntos? Vamos lá! Estamos juntos no Debate 93. Ô, pastor Luciano, muito bom dia, seja bem-vindo, querido. O que fazer quando alguém só promete que vai mudar, só que não muda nunca? Bom dia, JR, debatedores, amados ouvintes, prazer estar aqui mais uma vez. Esse e-mail enviado por um ouvinte é um e-mail bem complicado em toda a sua essência. A gente tem que ter cuidado aqui, e eu quero ter esse cuidado, de legislar sobre o relacionamento dele, porque fácil é dizer, termine esse relacionamento, e a gente não sabe os resultados que isso pode ocasionar. Mas o fato é de que existem problemas, e isso é um fato. A gente, muitas vezes, espera que as pessoas mudem por nós. E muitas vezes nós não fazemos nada para mudar em relação às pessoas. Quando a gente olha um relacionamento, vamos tratar de Deus em relação ao homem, para que a gente tenha uma base. João 15:16 diz que não foi qualquer um que escolheu a Jesus, que escolheu a Deus. Pelo contrário, ele nos escolheu e nos designou para uma carreira de crescimento, de frutificação. Isso acontece até pelo texto que a ouvinte acabou de falar contigo aí, JR. Ela citou o verso 18 de 1 João 4, mas o verso 19, logo o verso seguinte, ela falou que no verdadeiro amor lança fora todo medo, verdade? Mas isso acontece porque Deus nos amou primeiro. O que eu quero traçar aqui, uma linha de pensamento, é que Deus, me perdoe a palavra que eu vou usar aqui, tá bom, irmão? Não é um pejorativo, mas é tipo um jogo de conquista. É como se Deus decidisse conquistar o homem. Eu não sou crente, eu não sou pastor, não sou servo de Deus, porque um dia eu acordei dizendo, eu vou ser. Mas porque eu fui conquistado por aquele que me amou primeiro. Quando a gente ama alguém, a gente decide investir, decide conquistar, a gente decide, entre aspas, pagar um preço para que algo aconteça. Eu não espero da pessoa, ainda que todas as vezes que há um relacionamento, sempre vai haver uma expectativa. Mas no início de um relacionamento, quando eu parto para a conquista, eu não espero da pessoa qualquer tipo de reação a não ser a reciprocidade daquilo que eu estou me lançando para fazer, ou seja, uma conquista de um relacionamento. Mas eu não posso partir para um relacionamento já pensando na mudança de algumas características. Eu dou essa base aqui para a gente começar a discutir de algumas coisas, Jota, que são importantes nesse meio aqui. Edeni, nossa menina da mesa de hoje, que pensa você, querida, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos meus colegas aqui debatedores e, como eu sempre digo, a nossa audiência que é mais do que qualificada, a audiência 93. Bom, eu penso que o período do namoro e o período do noivado, principalmente, eu vou explanar melhor, mas eu acredito que até o casamento em si, mas eu quero focar no período do namoro e do noivado, ele é justamente para
fazermos alguns ajustes. Por que eu citei também o casamento? Porque existem algumas coisas que não tem como, gente. Durante o casamento vai tendo que ser ajustado. Porém, existem aspectos muito importantes que tem que ser antes do casamento. Eu já ouvi essa frase várias vezes, eu também acho que é sempre melhor você terminar um namoro, terminar um noivado, do que propriamente um casamento. Então, eu penso o seguinte, essa questão que o pastor Luciano disse, que a gente não pode olhar para o outro esperando que o outro mude, eu concordo em partes, porque é óbvio que eu tenho que mudar, eu também tenho que ver os meus defeitos, mas assim, existem falhas de caráter em algumas pessoas, existem traços da personalidade da pessoa que eu não vou conseguir conviver, entendeu? Então eu tenho que analisar se é passível de mudança. Eu acho meio complicado quando já trata essa questão da mudança, porque eu acredito que a gente só muda através do trabalhar de Deus, isso se nós quisermos, porque nem Deus te obriga, a não ser que realmente seja algo muito específico, ele vai lá e faz e acontece, mas eu acho muito complicado se a pessoa não quiser. Então, de início, essa é a minha palavra, é que eu acho muito complicado já entrar num relacionamento assim. Participação dos nossos ouvintes também aqui já pelo nosso e-mail, dizendo, olha, reatei meu relacionamento de 9 meses, ele garantiu ter mudado, mas com o tempo não tenho visto mudança. Ele continua sendo o mesmo individualista, não consigo ter segurança ao lado dele. Pastor Onireves, quero ouvir também a sua opinião sobre esse assunto. Afinal de contas, quando o nosso ouvinte fala sobre a questão de mudança, e esta, o nosso ouvinte agora, que participou conosco nesse instante, também fala, olha, eu tô dando uma chance a ele, já tem meses e ele é o mesmo, não mostrou mudança. E a expectativa de que haja uma mudança parece ser fundamental para que o relacionamento continue. Se a pessoa não muda, como ficar ao lado dela? Bom dia a todos. Realmente é um assunto bem polêmico, porque nós estamos lidando com sentimentos de outras pessoas. Só que, pelo que foi mencionado, existe aí os indícios, comportamento. Se a Bíblia diz, conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então, se os frutos são bons, eu vou tomar decisões. Nós tomamos decisões mediante a necessidade, a dificuldade ou ao problema. Então, se a pessoa está vendo que está tendo uma certa dificuldade no relacionamento, aí como é que faz para poder mudar isso? Só se já saiu do namoro pro noivado, já deu um passo no compromisso. E aí do noivado pro casamento, é bom que haja um relacionamento, em primeiro lugar, com Deus. Se o meu companheiro, meu noivo, a namorada, a esposa ou o marido tem um relacionamento bom com Deus, automaticamente ela vai ter um relacionamento bom com qualquer pessoa. Porque quem honra a Deus, honra qualquer pessoa. Quem honra a Deus, honra pai e mãe. Quem honra a Deus, honra marido, honra esposa, honra namorado, honra noiva. Esse não. E pela decepção que foi falado, se de repente não houve momentos de honra no relacionamento, a gente pode tomar decisões e acabar a mudança ser voltar para a casa da mãe, voltar para a casa do pai ou mudar para outro endereço em outra cidade. Porque assim se dão muitos divórcios, muitas separações e até mesmo de forma litigiosa, né? E se falando do povo de Deus, o amor tem que imperar. Cleve Soares, meu querido Clevinho, quero saber a sua opinião sobre esse assunto, meu amigo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, meu amigo JR, bom dia a todos os meus amigos debatedores aqui da mesa. Bom, é um assunto realmente muito complicado, assim, da gente analisar, porque é a vida de outra pessoa e a gente opinar dessa maneira a definir alguma situação é de suma importância que nós tenhamos aqui, cheguemos a alguma conclusão nas vias de fato. Mas eu costumo dizer que o casamento foi a decisão mais acertada que eu tomei na minha vida, né? Eu sou casado há 4 anos, tenho um bebezinho agora de 40 dias, por isso que vocês não estão vendo, mas as minhas olheiras estão enormes aqui, 40 dias, e um beijo para minha esposa, para o meu filhote, Theo, o nome dele. A primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que essa decisão que eu tomei foi embasada diante da palavra do Senhor, sabe? O abro do teu coração precisa ser a paz que vem, aquela paz, mas precisa estar ligada intrinsecamente à palavra do Senhor Jesus. É isso. Eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver de acordo com o andar desse debate, mas eu deixo as minhas primeiras palavras falando a respeito disso. A melhor decisão que eu tomei foi em Cristo Jesus. Quem disse? 4x1.
Pesquisa 93. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E você conhece alguém que vive prometendo que vai mudar, mas no final não muda nunca? Meu Deus. 85% dos nossos ouvintes por telefone conhecem, 95% deles no nosso site também conhecem. Participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Você pode curtir a nossa foto, compartilhar e também opinar. Você vai conhecer aqui pela nossa foto a nossa equipe aqui, o pastor Luciano Regis. Ao lado dele está o pastor Onireves, ao lado dele o Clévio Soares, ao lado dele está a nossa querida Cristiane Moreira, produtora aqui da nossa 93 FM, e ao lado dela estou eu com essas feras aqui no nosso debate 93 de hoje. Participação dos nossos ouvintes aqui dizendo: JR, eu conheço sim, não muda, e com a primeira prova pede para a igreja orar porque não tá aguentando. Outro ouvinte: conheço, mas eu também sou assim, confesso que tenho medo, sem medo, mas mediante as lutas eu procuro não baixar a guarda. Sim, é muito difícil lidar com gente assim. Sim, muita gente dizendo sim aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Quero encorajar a sua participação com a gente também no Facebook. E no WhatsApp, telefone 968038319. Duas ouvintes da mesma linha e uma delas diz assim: olha, eu acho melhor não casar, porque eu sou a prova real. Eu sou casada há 20 anos e durante todo esse tempo eu espero que ele mude. Até hoje ele não mudou. Olha. E por isso eu sou muito infeliz. A outra ouvinte diz, ela um pouquinho menos de tempo do que 20 anos, ela diz: olha, eu casei com um homem ignorante, achei que ele fosse mudar depois do casamento, ele não mudou, ele é ignorante comigo e com as minhas filhas, e acabou resultando no que o pastor Onireves disse: eu me separei. E uma outra ouvinte aqui no WhatsApp, ela diz assim: olha, eu confesso que eu sou essa pessoa, eu vivo prometendo que vou mudar, mas eu não sei o que acontece, eu não consigo. Eu amo meu marido, tento mudar, mas não consigo, e por causa disso eu já cheguei até pensar em me matar. Meu Deus do céu, minha gente, e aí, companheiros, olha só, duas meninas dizendo que os meninos não mudam, depois uma menina dizendo que ela mesma não muda. Tem muita gente com dificuldade de mudança. Tem muita gente, JR. Por que eu abri a minha palavra criando uma base do relacionamento entre Deus e o homem, entre Cristo e o homem, de um relacionamento de conquista? Vamos começar a criar paralelos aqui, eu quero começar a criá-los. Porque, por exemplo, ele começa dizendo aqui: apesar de amar minha noiva, eu estou morrendo de medo. Sabe, eu não sei, o e-mail não me dá que tipo de mudança é essa que ele espera. Se é ciúme, se é algum problema hormonal, se é algum decepção, tipo de ela já me decepcionou demais, e a cada nova decepção. Estou morrendo de medo de casar com ela. Então a gente não tem. Então ele precisa entender uma coisa: até que ponto ele está disposto a pagar esse preço. É ele que tem que pensar. Ele tem que entender o seguinte: você é noivo, você já saiu de um relacionamento do namoro pro noivo. Como disse o pastor Neves aqui, ele já subiu a escada. E dá um passo. Agora, é a hora dele pensar de fato e refletir, porque o casamento, ninguém casa pra ter sexo. Ninguém casa, porque sexo nenhum sustenta casamento. Ninguém casa pra morar, pra constituir uma casa, aparentemente ter uma família. Você casa pra fazer alguém feliz, porque você encontrou alguém que você quer dar sua vida a essa pessoa. Então, ele precisa parar pra pensar agora: até que ponto vale a pena esse relacionamento? Ele está disposto a pagar o mesmo preço a vida inteira que, por exemplo, Cristo paga por mim, para que eu seja fiel a ele, para que eu continue diante dele? Ele está disposto, independente de tudo que está se ouvindo aqui na rádio, dos e-mails dos ouvintes, até dessa ouvinte que é uma coisa séria, que já pensou em se matar e tudo, ele já parou para pensar até que ponto ele está disposto a pagar esse preço de renúncia? Exatamente. E desculpa te cortar, pastor, tem uma palavra que eu acho incrível no casamento, é o outro passo depois do noivado, né? Que não é o amor. A palavra que eu acho mais incrível no casamento é a renúncia. O próprio Cristo Jesus renunciou para que nós fôssemos amados por Deus. Então, assim, o próprio Deus renunciou a vida do seu próprio filho para que nós todos fôssemos salvos. Até então porque a renúncia está ligada a isso. Eu ia tratar disso, até porque as pessoas dizem: eu vou casar porque eu amo. Não, você vai casar porque você gosta.
resposta. O amor vai começar a ser construído a partir do momento que você disser sim. Isso. Quando você disser sim, eu aceito. Quando você acordar com ela, vai começar uma construção. E aí você vai saber até que ponto você vai construir um amor ou um relacionamento cheio de problemas. Porque o amor, ele é baseado no que o Cleber está falando aqui, de renúncia. Você está disposto a renunciar, então você vai começar a construir algo que precisa ser regado dia a dia. Deixa eu só falar algo sobre essa palavra renúncia. É muito importante também nós avaliarmos o que é que vai ser renunciado. Verdade. Se você vai renunciar a um capricho, um exemplo, alguma coisa que você pode abrir mão, que não, sabe, que não te fere no íntimo. Por exemplo, vamos falar bem claramente aqui. Eu falei depois do passo do casamento. Não, e eu entendi perfeitamente, querida, a sua palavra. Eu só quero expandir, porque, por exemplo, para algumas pessoas é muito complicado continuar num relacionamento depois que há uma traição. Ninguém pode dizer para alguém, né, a própria palavra da liberdade para a pessoa. Perdoar é uma coisa, eu estou falando de continuar. Então, renunciar a caprichos, certos gostos, ponderar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. A mulher quer assistir algo que está passando na televisão no mesmo momento em que o marido quer assistir o futebol. Já até sabia, né? Entendeu? Então, pondera. Um dia você assiste, outro dia ele assiste. Vocês formam um consenso em que todo mundo vai caminhando de acordo, que ninguém se sinta, né, o tempo todo só ele renunciando. Agora, se tratando de traição, se tratando, por exemplo, decepção. Eu fiquei lendo essa palavra e falei, meu Deus, o que será que essa moça está fazendo? Passou pela minha cabeça. Decepção essa é tanta questão, coisa, né? Tanta coisa. Mentira de respeito. Passou, por exemplo, que ela pode ser uma pessoa que desde já é muito consumista, que já está ficando, eles já estão ficando cheios de dívidas sem, assim, são exemplos. Antes mesmo de casar, passou essa questão da decepção também no campo. Gente, porque falou do campo emocional. Mas cada uma dessas menções, elas se aplicam a alguém. Isso. Você não precisa ficar somente na perspectiva de qual é a decepção que resta, porque as decepções, você citou algumas. Exatamente. Essas aí são terríveis, as ouvintes dizendo que o homem é duro, que ele é grosso, que ele não dá atenção aos filhos, que ele não dá atenção à esposa. Quer dizer, e o grande ponto é, o que é a decepção? Você já esperava uma mudança. Você alimentou uma mudança. A pessoa disse, eu vou mudar. A pessoa não mudou nem de lugar. Mas, na verdade, também tem que observar se o outro não quer que a pessoa se enquadre 100% também no seu querer. Uma coisa é o seguinte, se eu vou comprar alguma coisa, se eu vou escolher alguma coisa, eu vou escolher no meu gosto, nem sempre o gosto. E aí a pessoa quer moldar o outro, quer poldar o outro, porque ele vai fazer o seguinte, tá falando com quem? Ligou para quem? O que você está fazendo? Tem que ver também o outro lado que está exigindo tanta cobrança, se realmente quanto mais ele cobra, se ele vai se dar por satisfeito, porque tem pessoas que, principalmente o ciumento, ele cobra, fica fazendo perguntas e nunca se dá por satisfeito, porque é uma doença na alma dele. Ouvinte do Jardim Pernambuco dizendo, conheço pessoas que prometem e nunca mudam, então na dúvida, minha filha, não case, diz ela aqui. Outro ouvinte dizendo aqui por e-mail, já foram dados sinais para que ele possa tomar uma decisão, a pessoa pode mudar, mas caso não mude, não pense que haverá uma mágica mudança no momento da cerimônia. Não. Olha, será que a pessoa espera isso? Que na cerimônia, pastor chega e diga assim, pirilim pim pim. O que é isso? Aquele pozinho mágico, aquelas estrelinhas. Não é da sua fase. Não é da minha fase, eu sou muito mais recente. Muito bem, e aí, Marcela, nossa participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 96803-8319. Uma ouvinte vai trazer uma coisa aqui bem interessante pra vocês discutirem. Ela diz assim, olha, eu já tive um namorado que ele era extremamente machista e autoritário. Eu o amava. E acabava cedendo às condições dele. Que é isso? Porém, chegou um momento em que eu não aguentava mais. E ele prometeu mudar. Eu acreditei. No começo, ele até mudou mesmo. Mas depois, além de voltar ao comportamento antigo, esse rapaz aqui ainda atraiu. Aí ela traz uma frase, ela diz assim, o medo que a gente tem de perder a pessoa acaba nos cegando. E aí a gente acaba se conformando com pouco. Cedendo. E ela diz assim, mas graças a Deus eu consegui sair desse relacionamento. Hoje, ela afirma, eu sou casada com um homem maravilhoso, nós nos amamos muito, mas durante muito tempo eu fui cega, é o que ela diz. É o namorado dela, né? Sim. Ela tá falando de um ex aí. Peraí, um ex. Qual é a frase aí? Eu gostei da frase. O medo de não sei o que. O medo que temos de perder a pessoa nos cega. Olha bem, minha gente. E aí, companheiros? Mesmo? Eu posso completar essa frase? Pode. Outro dia eu estava pensando sobre esse assunto
E, digamos, Deus me deu essa frase: o medo de nos sentirmos desvalorizados faz com que nós nos desvalorizemos. Forte. É verdade. Você tem tanto medo de ser desvalorizado que você entra em situações, entra em relacionamento que não tem outro... Talvez esse não seja o objetivo da pessoa, mas indiretamente ou diretamente ela tá te desvalorizando. E nesse caso aqui, a pessoa tá no relacionamento, tá com todas as placas dizendo não. Exatamente. Mas Todos o medo de perder faz com que ela veja sim. Ela vê sim. Não, e tem essa mas questão não. aqui. Às vezes a pessoa ela tá tão ansiosa, mas tão ansiosa para que seja de Deus, para que dê certo, que ela acaba colocando as emoções na frente da fé e na frente da resposta do Na verdade, os relacionamentos, muitos deles que as pessoas falam, por isso que eu sempre bato na construção do amor. Ninguém casa porque ama, casa porque gosta. Você vai descobrir se ama no decorrer dos anos de casamento. Na verdade, descobrir não, você vai construir o amor. Porque a maioria dos relacionamentos, sobretudo na juventude, quando se começa da adolescência para a juventude, as pessoas são muito aprisionadas em suas emoções. E essas prisões vão gerando receios, como por exemplo, essa ouvinte que mandou agora para esse WhatsApp, ela disse: eu amava profundamente. Ela nunca amou. Ela tinha medo de, em perder, ficar sem ninguém. Passar por uma adversidade muito grande. Então, essa é a diferença. Por isso que eu tento ter cuidado, porque quando a gente fala de um e-mail desse, primeiro, a gente não está falando apenas de um casal de noivos, a gente está falando de duas famílias, que você não sabe até onde foi esse negócio. Agora, você também não sabe que tipo de pais estão por trás disso. Mais que isso, que tipo de pastores estão por trás disso. Então, a gente precisa ter cuidado, porque ele precisa primeiro entender até que ponto ele quer pagar o preço. Segundo, o pastor ele já falou aqui, às vezes a gente quer que a pessoa mude naquilo que eu desejo, que na verdade não tem nada de bom. É completamente doentio. Então eu não sei até que ponto vai essas, entre aspas, decepções. É óbvio que quando a gente trata o e-mail, eu procuro tratar diante daquele que enviou o e-mail, porque aquele que enviou o e-mail está pedindo socorro. Então, obviamente, a gente tende pro lado dele. Mas eu preciso, tratando de relacionamento e de um futuro casamento, que a gente não sabe se vai acontecer, ter muita calma e dizer: primeira coisa, você tem que sentar com o seu pastor, com ela, para que ele possa discernir corretamente o caminho, porque senão fica muito complicado. Conheço um monte de gente, diz aqui a nossa ouvinte, conheço um monte de gente que não muda. Desculpa, gente, mas se você quer que a pessoa mude, então é porque você não gosta dessa pessoa. Você gosta do que você pode mudar nela. Olha aí a nosso ouvinte. Do dia. Gente, as pessoas não mudam naquilo que você quer que elas mudem. Se já está assim antes de casar, então não case. Define definitivamente a nosso ouvinte. Há um dizer por aí: na dúvida pare, né? Não ultrapasse, viu? É do trânsito. Pode ser. Eu sei que a irmã tem uma certa dificuldade com o trânsito. Não é a primeira vez que eu vou dizer isso aqui. Você está com um carro lá, estacionado lá, no mesmo lugar que ela? É bom sair antes dela. De quem é um preto? É melhor sair antes dela. Aquela placa do trânsito, na dúvida não ultrapasse. Minha moto tá longe, graças a Deus. Olha só, eu gostaria de explanar um outro lado aqui da palavra do pastor, Onireves, né? Onireves. Existe também a questão, existe sim, tá? Porque existe mesmo a pessoa que, né, ele nunca tá contente. Mas assim, eu vejo muito mais esse tipo de situação. A pessoa ceder, a pessoa ir aceitando por medo de estar sendo muito exigente. Porque tem também aquelas pessoas, não, mas será que eu não estou exigindo demais? E nisso começa a aceitar, que eu acredito que seja o caso da nossa colega do WhatsApp. Ela disse que foi aceitando, talvez no coração dela, ela estivesse, porque pra mulher isso é mais fácil, entendeu? Ela acredita e ela de repente começa até a se cobrar por ela não estar sendo muito exigente. E aí o fim da história é o que a gente ouviu aqui, né? Que não adiantou, ele mudou, entre aspas, por um períodozinho e depois mostrou realmente a verdadeira face. Continuou sendo quem ele era, ela que achou que tinha mudado. Ela que achou, e dentro dessa palavra, por isso que eu quero frisar isso, eu acho que em algum momento ela até achou que ela estava exigindo
esperando demais. E não é isso, gente, olha, os sinais estão aí, histórico, né? Deus, ele te dá lampejos, ele tá, inclusive esse debate é uma forma sim, não é exagero, é uma forma sim de Deus falar com muitas pessoas. Eu gosto muito quando pessoas que passaram por essa situação vêm e dão o seu depoimento. Eu até brinquei aqui. Nada melhor do que a experiência. Nada melhor do que quem passou por isso. Desculpa se vocês não concordam, mas eu acho que quem passou pelo processo de uma escolha errada tem muito mais para oferecer do que quem acertou, porque quem acertou sente o gosto do mel, mas quem errou sente o gosto do fel, e é uma oportunidade. E aplausos também para quem acertou, porque conseguiu acertar. Com certeza, mas eu digo assim, em termos de dizer para o outro, olha, cuidado, porque eu já passei por isso, eu acho que quem errou tem muito mais experiência. E os nossos ouvintes, quando contam as suas histórias, eles estão nos ajudando a enxergar exatamente isso. Exatamente. Porque a pessoa, quando passa por uma prova dessa, por um momento difícil, até quando ela mesma acreditou que haveria uma mudança, ou quando quem não mudou foi ela ou ele, né? A pessoa, quando se encaixa nisso, uma de nossos ouvintes está em Cosmos, ela diz: fui casada por 19 anos. Meu marido sempre me traía e eu perdoava acreditando que ele mudaria. Até que em uma dessas traições a pessoa engravidou e ele me largou para viver com a outra. É muito complicado. Ela traz uma palavra que ela é importante para todos, porque você perde tempo da sua vida acreditando em uma mudança que não vem. Esta frase, ela gera mais dúvida ainda, que a pessoa diz: meu Deus do céu, tô acreditando na mudança dele ou dela. Se não mudar, tô perdendo o meu tempo. E quanto mais o tempo passa, a ideia que a pessoa tem é que menos tempo ela vai poder desfrutar de qualquer outro relacionamento que não esse. Então, JR, qual é a ideia de um casamento? O que leva uma pessoa a querer, vou casar? Ela descobriu na pessoa aquilo que ela deseja. Ela descobriu na pessoa não apenas uma aparência, porque a aparência até atrai, mas depois uma aparência não mantém nada. É a convivência, o relacionamento, é a descoberta que vai transformar ou fazer com que o casamento se conclua. Mas quando alguém decide casar, ele não casa esperando que alguém, você vai mudar nisso aqui pra gente casar. Não. Você casa exatamente porque você descobriu numa pessoa um parceiro, uma parceira. Valores, você descobriu alguém que com você pode construir alguma coisa. No e-mail tá errado casar esperando que alguém mude, ou isso é um sinal que deve terminar. Isso é um sinal de que tem coisas erradas no relacionamento. Porque a gente não casa para que alguém mude, a gente casa para que os dois construam uma história, para que os dois construam um relacionamento, para que os dois construam juntos o crescimento. Então, nesse aspecto, ninguém casa esperando a mudança. A gente casa, eu não casei esperando que a minha esposa no casamento virasse algo que inimaginável. Eu casei esperando a minha esposa dizendo, vamos construir algo junto. Você imaginou se os dois tivessem a mesma expectativa, rapaz? Eu não sei, ia ser uma encrenca, né? Porque se você pensar que o noivo está esperando que a noiva mude, é uma coisa. É o ponto de vista do homem. Que ele mude? Se ela esperar que ele também mude, deixa de ser eles casam com pessoas diferentes. Estão casando com pessoas diferentes. Entendeu? Acho que tá com B, mas na verdade é C que tá com D. E casamento é a mais igualdade, respeitar as diferenças. Por mais que o time de futebol seja diferente. Agora, quando a nossa ouvinte diz aqui que esperar que o outro mude, entendeu? É na verdade um foco em si, porque você está acreditando que você mudará o outro, é uma coisa que tem mais a ver com o seu egocentrismo, com a sua perspectiva individualista. Eu acho que isso complica ainda mais, companheiros. Vou cantar um corinho então. Vou cantar um corinho, eu tô a fim de cantar. Complica mesmo. Cantar um corinho. E nós podemos identificar alguns relacionamentos até na Bíblia. Você vê que Jacó, ele trabalhou 7 anos, o sogro falou, tu quer mesmo? Você ama mesmo? Então vamos ver os sinais, os indícios. Trabalhou mais 7. Imagina a Raquel olhando, pô, esse homem me ama demais, não tem jeito. Ainda bem que eu vou casar com ele. E ali dizendo miserável. E ali falando miserável. 7 já estava tudo resolvido. Porém, antigamente os casamentos eram arranjados, o fazendeiro lá da fazenda X vai fazer com que o filho dele case com o fazendeiro da filha Y lá. Hoje em dia, nós temos o poder de escolha, os jovens têm o poder de escolha, só que algumas vezes eles tomam decisões mediante, meu pai e minha mãe me cobram muito, eu vou casar para sair de casa. E aí são erros que são cometidos que... Minha casa está um inferno, vou construir outro.
Vai construir outro. Ué. Exatamente. Você tá saindo do inferno? Mas essa é uma culpa, infelizmente, da precocidade que está acontecendo na igreja. A gente, com medo dos jovens caírem e pecar, a gente está incentivando que eles casem cada vez mais cedo. E o resultado disso, né, é que os jovens estão se casando completamente despreparados. E a grande maioria porque teve um relacionamento sexual escondido, quer casar para consertar a coisa. Na verdade, piora tudo. Porque ninguém casa para consertar ninguém. Você casa para construir uma história. Eu tô batendo nessa tecla aqui. Ouvinte dizendo aqui no nosso WhatsApp, e ainda tem a cobrança da igreja e da sociedade. Chega uma idade que todos cobram um casamento e dizem que você tá exigindo demais. É a pressão. Porque tem sempre aquela história de que quem ainda não casou porque tá escolhendo, né? Mas eu não muito acho... Muito exigente. Muito exigente. Olha, quem muito escolhe vai ser escolhido, tudo. Mas não é questão de escolher, você tem que analisar, né? Todo mundo tá aqui em comum acordo. Casamento é uma coisa séria. Principalmente é algo que você tem que fazer diante dos princípios de Deus, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu quero falar sobre a palavra do pastor Luciano Regis é que quem perdoa, quem vai perdoar o seu ato de ter tido uma relação antes do casamento é o sangue de Cristo, é a morte de Cristo no Calvário, não é o casamento. Sim, mas tem muitas pessoas que acham que só isso resolve. Por isso que eu falei disso. Eu tenho alguns exemplos, desculpa te cortar, eu tenho alguns exemplos de amigos, inclusive, que só entraram num casamento e chegaram ao divórcio porque só entraram no casamento por causa da queda. Exatamente, então, por isso que eu fiz questão de abrir essa palavra, porque certeza. Como ele citou essa questão, e isso ainda existe muito, deixar claro, olha só. Isso é o que mais existe, existe muito. É o que mais existe. É bom observar isso. Da situação. É bom observar esses fatores que o relacionamento do jovem cristão antes do casamento já faz ele trair o Espírito Santo. Agora você imagina uma jovem que traiu o Espírito Santo, imagina um homem que vai casar com ela, vai falar, poxa, ela traiu o Deus dela, não vai me trair. Imagina sendo vice-versa esse caso. Então, por isso que é bom os jovens se guardarem para poder assumir uma responsabilidade diante do outro que vai ter mais segurança um casamento sendo mais alicerçado. Porque o relacionamento sexual antes do casamento já tem traição. Ele traiu o Espírito Santo e ela traiu o Espírito Santo. Os dois já vão para um relacionamento com desconfiança. Palavra boa. E os nossos ouvintes sabem disso. Muitas vezes quem determina que haja o casamento, às vezes é o pai, normalmente dela. Né? Ele tem um grande amigo, uma pessoa que está muito presente, que chama revólver. Entendeu? O facão, espingarda, peixeira, garrucha, tem outros nomes, né? E outros tipos. E aí o camarada vai lá e isso no interior costuma ser assim: você fez mal à minha filha, então você tem que assumir. E o camarada vai lá e assume. Agora, o que está sendo colocado é que tem muita gente que, para tentar dar uma solução aparente e superficial a um problema que é mais profundo e mais complexo, age dessa forma, criando um relacionamento novo que já nasce velho. E errado. Não é? Porque surgiu de um problema, né? Aqui outros ouvintes opinando aqui, minha gente. Olha, passei por uma situação assim, ouvinte dia uma, a pessoa prometeu mudar e não mudou. Nós demos um tempo e a pessoa voltou a me rondar com as mesmas conversas. Ô, Edenil, o que é rondar? A pessoa tá rondando a outra, quer dizer o quê? Você que é... Né? Cirandar. Rondar. São casados? Não chegamos nesse ponto ainda não. Deu um ponto aqui, eu não sei. Eu não li ainda. Eu tô lendo ao vivo aqui. Então eu preciso. É ao vivo. Emoção. Entendi. Rondando é que a pessoa que chega junto, tomando a mesma conversinha. Pra mim tem importância se já são casados ou não, porque nesse caso parece coisinha de quem tá querendo conquistar. Né? Joga a conversinha, mudei. Porque quem tá casado não vai ficar mais com tanta outra conversinha, pessoa. Né, meu querido? Não, mas deixa eu só concluir a sua pergunta. Conversinha? Cai fora aqui. É mesmo, Palavras o vento leva, as atitudes é que ficam. Né? Chuta que laço. Me rondar com as mesmas conversas aqui. Eu determinei em meu coração que ele não é a pessoa de Deus para mim e que vou continuar aguardando em Deus. Agora, determinar no coração, o pastor Luciano, o que é isso? Eu determinei em meu coração que ele não é a pessoa. Ela rejeitou. A gente imagina que ela ficou numa posição de não querê-lo. Defensiva. Mas isso é uma coisa pessoal. Ela disse, olha, ele não é. Isso, mas agora uma outra coisa. Só pra emendar. Deixa a Edeni. Edeni tá no raciocínio. Vai lá. Por que ela teve que determinar? Porque de alguma forma ela o quer. Mas ela fez certo. Parabéns pra ela. Porque tem coisa que a gente tem que determinar mesmo. Sim, mas a questão toda aqui é o seguinte: eu responsabilizo a Deus por uma decisão minha ou eu me responsabilizo por uma decisão que é divina?
Pô, JR, aí você quer um breakzinho? Abraçar, quer um né? comercial? Não, quer cantar? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que nesse campo é razão e emoção e você tem que saber equilibrar a coisa. A decisão é nossa. A decisão é nossa. É isso, ela não gente? determinou? Não foi Deus Com que certeza. determinou. Por isso eu tô falando. Ela disse, eu determinei. Ela Então, era isso que eu ia falar aqui. Assim, eu senti que você ia falar sobre isso. Tem muita gente dizendo, Deus me deu. Deus, vou deixar bem claro uma coisa aqui, Deus não escolhe parceiro pra ninguém. É isso no adesivo do carro que o senhor viu, não foi Deus que me deu? Não, porque casamento, Jota, é verdade, tem muita gente dizendo, não foi Deus que me deu, aí dá ruim. Foi Deus? Na verdade, as pessoas estão escolhendo segundo o seu bel prazer e colocando em Deus a responsabilidade que cada um tem que ter no relacionamento. Eu não escolho ninguém porque Deus me deu uma luz. Deus me deu uma luz e disse, é aquela ali, meu filho, vai tu, varão, nessa força. Olha, quem escolhe sou eu. Antes, quando eu fiquei viúvo, que eu ia casar de novo, eu recebi profecia disso. Eu chamei minha irmã e falei, irmã, senta aqui. A senhora me conhece? Ah, o senhor é o pastor Luciano. Então a senhora falou pro cara mais errado, só senta aqui. Me mostre na Bíblia onde é que tem escolha disso aqui. Então não faça isso nunca mais, nem comigo, nem com ninguém. Porque quem escolhe minha mulher sou eu. Porque sou eu que vou viver com ela, sou eu que vou conviver com ela, sou eu que vou ajudar, sou eu que vou sustentar, sou eu que vou ser sustentado. É uma série de relacionamentos. Responsabilidade. Eu não posso transferir pra Deus o que é meu. Deus vai abençoar em todo o processo? Claro que sim. Eu acertei em casar com a minha esposa com toda certeza. Quem errou foi ela. O problema é dela. Agora tem que me carregar. Pastor Luciano. Pastor Luciano. Pergunta do povo agora. Pergunta do povo. A irmã que falou a profecia estava dando a filha dela, era uma parente dela ou não? Sim ou não? É sim ou não? Já sim ou não? isso comigo. Não, é não. Ela em causa própria. É em causa própria. Causa própria. Olha aí. Foi o que imaginamos. Foi o que imaginamos. Eu era presbítero da igreja. A pressão de um relacionamento, às vezes, ter continuidade ou ele ser interrompido. Às vezes é influenciado também pela pressão da igreja, pela pressão da família, pela pressão dos amigos. Os amigos gostam da moça. A família gosta do rapaz. E aí o pastor, que é um influenciador, fala, não é de Deus. E depois, na hora de viver os dois juntos, que vai juntar as duas famílias, que a gente vai ver a diferença. Vem uma bagagem dela e uma bagagem dele. Vamos misturar, não, minha mãe e meu pai me ensinou assim. E o outro, não vou mudar. E você quis casar comigo assim e ficam sofrendo no relacionamento. Gente, pelo amor de Deus, isso é que já existe namoro, isso é que existe noivado. O nosso ouvinte do debate, ele já falou que ele saiu do namoro e deu um passo pro noivado. Pois é, mas ele ainda está no noivado. Há uma esperança, querido, há uma esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode ter medo do novo, mas você não pode ter medo da noiva. Pelo amor de Deus, medo do novo é uma coisa, mas medo da noiva e você também. E você aqui pode ele tá morrendo de medo da noiva. Mas conforme a noiva é pra ter medo mesmo. Morrendo de medo da noiva. Eu vou falar uma coisa, no namoro e no noivado você precisa ficar atento aos sinais. Eu até separei isso pra ler aqui, você precisa ficar atento aos sinais, porque não deixar a emoção vir antes da fé, da razão, de Deus. Quando eu fui no gabinete do meu pastor, até um abraço pro meu pastor Juscelino, fui no gabinete do meu pastor e perguntei para ele, pastor, na verdade eu fui com uma decisão já, isso é uma decisão, casamento é decisão, pastor, eu vou me casar, eu estou decidido a casar com a Fabiana, e ele olhou para mim e disse assim, tem certeza, meu filho? Eu achando que ele fosse me dar um abraço, e aí, qual é a data, vamos celebrar esse cara? Você tem certeza? E nós conversamos durante algumas horas, e ele pôde me dar algumas orientações que foram de Deus, uma delas foi, fique atento aos sinais. Então, mas isso porque você entrou aberto, embora você tivesse uma decisão, você entrou para ouvir. A grande maioria das pessoas, elas entram no pastor querendo o respaldo do que elas querem fazer. E por mais que você diga, elas não querem ouvir. Então, há uma diferença. Porque, por exemplo, ele já tem um caminho. Resta saber se ele quer ouvir ou não. Porque quando você tem na sua frente um quadro pintado, que é o caso aqui, ele está pedindo conselho. Está tendo conselho. Vai ouvir ou não? É isso que faz a diferença. Sansão e Dalila foi um exemplo disso. Os pais de Sansão falaram, meu filho, não tem acaso mulheres aqui do próprio povo que você pode tomar para si? Ele, não, mas eu me agradei daquela. Aí foi lá e já todo mundo sabe o que deu. Agora quando os nossos ouvintes participam conosco, por exemplo, um deles diz, olha, esse tema é de extrema importância, eu costumo dar palestra para casais e vejo que o inimigo tem se levantado contra as famílias, então é importante fazer boas escolhas, diz aqui o nosso querido ouvinte Alexandre.
o Cleve falou sobre sinais, né? E o ouvinte pergunta quais os indicativos de que encontramos o amor da nossa vida. E aí vai para a mesma linha. Quais os indicativos que nós não encontramos? Os indicativos que encontramos é a pessoa ser fiel a Deus, fazer a vontade de Deus, honrar os pais. Você vê um relacionamento interpessoal familiar, você vai ver quem que você vai estar comprando a briga para poder assumir um relacionamento com ela ou com ele. Como ele se relaciona com seus pais, as pessoas, né? Isso aí, um homem que não honra a mãe, não honra a irmã, vai honrar a esposa. De jeito homem que fala ofensas para a mãe, ofensas para a irmã, que são as pessoas mais próximas dele, ele vai honrar a esposa dele? Não vai. Então são indícios que a pessoa pode avaliar para poder tomar a decisão. Então tem uma identificação física, né? A pessoa não pode achar que a outra pessoa, hein? Não pode. Só aquilo ali, não. Eu sou o novo domador de dragões. Entendeu? Essa minha mulher é feia, que dói, mas entendeu? Se eu não casar com ela, ninguém casa. Não pode ter isso. Pode fazer uma caridade. Não é isso? É identificação física. Você tem uma identificação espiritual, tá clara aí. Aí você tem a identificação familiar, né? Você tem identificação de futuro. Então, que os dois querem coisas parecidas em relação ao futuro. A orientação que eu tô expressando é porque eu tomei essa decisão assim e deu muito certo. A missionária Daniele Fávila, uma bênção, minha esposa. Então, eu acho que esse foi o caminho. E aí eu falo pro povo da igreja, pros irmãos da igreja, olha pro meu casamento, olha pra minha vida. Olha aí, pastor. Entendeu? Não pode olhar, pastor. Pode olhar. Mas eu tenho um colírio diet lá pro olho gordo. Ô, JR, eu gostaria de trazer uma base bíblica para esse irmão e para todos os irmãos que estão nos ouvindo, que é a palavra de Deus. Eu poderia citar outros versículos, mas eu acho esse versículo fantástico e eu gosto de usar ele quando nós estamos tratando sobre relacionamento, sobretudo casamento. Provérbios, no capítulo 10 e o versículo 22, ele diz algo para você, toma para tua vida e com certeza você vai ter vitória. A bênção do Senhor é quem enriquece, e ele não acrescenta dores. Eu já citei isso aqui outras vezes. É bonita, mas eu não consigo ficar em paz. É bonita, é boazinha, ou é até agradável em algumas coisas, mas tá sempre me decepcionando. Então, assim, é a palavra de Deus, toma como rema pra tua vida, Então, assim, foi perguntado, é errado entrar no casamento esperando que alguém mude? Eu não vou dizer nem que é errado, é super perigoso. Entendeu? É muito mais que errado, é perigosíssimo. Então toma essa palavra pra tua vida, porque assim, se já está te causando dores no noivado, a tendência, querida, é que continue te trazer dores por muito mais tempo e o tempo que você esteja disposto a suportar. Ouvinte de paciência dizendo, namorei com uma menina que era o modelo de menina para todas as famílias da igreja. Olha, top, hein? Lá vem coisa. Ela tinha sonhos de família. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Sonho de filhos. Que bênção. E eu não me via tendo isso com ela. Eu não a amava. E acabei percebendo que só estava namorando pelo que ela me proporcionava. Então eu fui franco com ela e terminei o relacionamento. Deve estar lamentando até hoje. Escreveu pra isso. Vai chora, ouvinte. Eu chorar. Pelo menos foi homem. Mas, gente, porque é o seguinte, olha. Pelo menos foi homem. De repente não, Denise. Lamenta no sentido seguinte, eu gostaria de gostar. Sim, entendeu? Sentido, porque ela tem isso, tem essas qualidades A, B, C, D e tal, não sei o que, mas não encaixou, não deu, deu liga. Infelizmente eu conheço o ouvinte de paciência perdeu a paciência. Eu conheço um caso ao contrário. A pessoa investiu no relacionamento e a outra tinha todas essas qualidades e quando entraram pra dentro da casa e fecharam as portas, era uma outra pessoa completamente diferente. Que isso, rapaz, repreende. E acabou em divórcio. Acabou em divórcio, coisa séria. Fechou a porta, mudou. Mudou. Aquele comercial do carro, o cara abre o teto solar. Agora que eu já consegui casar, você vai ver quem eu sou. Fechou a porta, vou matar ele. Foi o que eu imaginei, rapaz. Tá amarrado, olha aí. Eu tomei a decisão correta de casar, casei e já casado, e eu tive um sonho que eu tava pregando numa igreja, ela entrava de mão dada com outro rapaz, eu ficava assim, tá amarrado. Poxa, aquele cara tá pensando que ele é quem? Tá amarrado. Tá pensando no cara? Não, tá pensando que ele é quem? Ela gosta de mim? Rapaz, eu acordei
Eu acredito que Deus me permitiu ter esse sonho, só pra falar, tá vendo? Se tu não tomasse a decisão correta, porque eu tinha planos de você com ela. É o casamento do seu filho. E aí, ela estava entrando na igreja, o casamento do seu filho. Não, e aí Deus me fez só através do sonho saber como eu iria me sentir se eu não tivesse tomado a decisão de casar com a pessoa certa. Não, você é medo, pastor. Não desse negócio é medo. Ouvinte dizendo, olha, eu estou cansada do comportamento dos homens evangélicos solteiros. Isso aqui pegou a vassoura, hein? Como? Não querem nada com meninas cristãs, eu dou sinais de interesse, o cara nada de expressar interesse. Tem um ótimo perfil, o que é? Facebook, será? Um ótimo perfil no Facebook. Minhas fotos são ótimas, né? Mas parece não estar afim, por isso vemos muitas meninas procurando homens do mundo. Edeni, vamos lá, me ajude aqui a entender o que diz a nossa ouvinte sobre o seguinte, olha, dou sinais de interesse. Porque existem homens que não percebem. Pode se jogar geralmente vocês são um pouco lentos, os homens são um pouco lentos quando lhes interessa. Então, na sua opinião, o que seria aí para ajudar? Quem sabe uma menina dessa, nossa ouvinte está ali, está nos acompanhando, entendeu? E aí tem também o outro camarada que é da mesma igreja dela, tá também acompanhando. O que seriam sinais de interesse? Bom, deixa eu tentar traduzir. E aí eu vou perguntar para um dos homens também, tá certo? A mesma pergunta. Que de repente sinais de interesse, ela fala, tô facinho para você, vem. Olha, ela tem que ter cuidado com esse facinho. E aí já perde o valor. Porque esse facinho é complicado. Mas vamos falar bem sério na questão assim de uma coisa respeitosa. Olha, eu acho que você olha, eu acho que o olhar diz tudo, né? A gente quando trata sobre essas questões de roupa, tudo, eu costumo falar que uma mulher, ela pode estar de burca e ainda assim ser totalmente indecente, porque o olhar transmite tudo. Então, assim, de uma forma respeitosa, você pode olhar para a pessoa e demonstrar um carinho no olhar, segurar um pouquinho o olhar para ele. Por que você tá fechando o olho? Ela tá fechando o olho, ela tá mostrando o olho, né? Falando com os olhos. Eu tô quase chegando nos 40 já, então eu acho que eu já tô precisando de um amigo secretário. Entendeu? Então, parabéns, vamos elogiar a gente para ajudar. Tá indo muito bem, fique tranquila, não parece. Mas é isso, entendeu? Então eu acredito que seja isso. Foi a única coisa no momento, né? Até porque gente, pelo amor de Deus, faz muito tempo que eu não tô mais. Não, mas não é sua experiência, nós não estamos aqui para contar nossa experiência. Sei, mas por isso que eu tô falando, por conta de já não precisar fazer isso há muito tempo, a única coisa que veio na minha cabeça para falar foi essa questão do olhar. Eu acredito que ela esteja aberta no sentido de tá falando sobre esse assunto, conversando com ela. Tô solteira, tô por aqui, ó. Tô aqui. Entendeu? Tô livre. Se manter um pouquinho mais no local, no mesmo ambiente. Nesse caso, eu não vi nenhum desrespeito no sentido de ela se jogando, entendeu? Pelo contrário, não senti. Marcela tá... Vai lá, Marcela. Sua opinião sobre esse assunto também, ué. Vai lá, pastor. Eu acho que o local também determina o tipo de relacionamento que eu vou encontrar ali. Tem pessoas que vão para lugares errados, chegam lá, eu vou para dentro do Maracanã, eu vou encontrar homens lá que gostam de futebol. Se tiver uma mulher que está lá, ou ela está na pressão, foi levada pela orelha, ou ela também gosta. Agora, tem moças que ficam se lamentando que ela não conseguia encontrar ninguém, porque será que ela estava no lugar certo? E só pra fechar, eu acho que um erro nunca justifica o outro. Então vamos ter cuidado com essa história de também, e por isso eu procuro no mundo. É isso que ela falou. Aí, Marcela, esse é o ponto aí, Marcela. É porque como o JR fez uma pergunta específica, eu quis ficar no que ele perguntou, mas é muito cuidado. Olha, você tá de parabéns, hein? Muito foco. Tô impressionado hoje. Mas eu vou dizer pra vocês, os outros que estão aqui, tira o carro antes dela, hein? Meu Deus. Fala, Marcela. É isso aí, eu acho que nada justifica. É isso aí, né? Tira o carro antes dela. Não, outro assunto. Tá. Pois não. Ô, Marcela, eu já tô. Como você é já que entendeu? Tá descolada. Já. Nada justifica o fato da menina, depois de dizer, eu não encontrei na igreja, vou procurar no mundo. Você conversa fiada, depois você vai chorar. Agora, você também, é o que o pastor falou, o pastor Onireves. Não adianta você querer alguma coisa, na tua cabeça você tem um padrão de homem de Deus. E aí você procura o primeiro que vai aparecer. Não, eu procuro o primeiro que vai aparecer. E aí você fica exigindo dele que ele seja um homem de Deus, mas o cara não é homem de Deus. Eu costumo dizer para as meninas que são jovens, até com que a Bíblia diz. Meninas que são jovens, você é jovem. Não, também. Muito quando a jovem. gente fala para as meninas aí solteiras, nos papos de meninas, nos papos de meninas, porque a gente conversa muito sobre a questão da submissão e eu tenho aprendido uma coisa.
Submissão é estar submissa a uma missão. Então, se você precisa estar submissa a alguém, moça, procure um rapaz que tem uma missão. Porque aí vai ser fácil você estar submissa a ele, afinal de contas, ele vai ter uma missão. Agora, se você, pra você, qualquer um que caiu na rede é peixe. Se você tá querendo jogar seu de maneira nenhuma lançarei fora. Isso vai ficar complicado pra você, entendeu? Então a primeira coisa que aparecer, depois você vai, aí tenta com um, tenta com outro. Não vai ficar cheia de marcas, vai ficar toda ferida. Mal vista. E no dia, mal vista, sua alma toda deformada. E no dia que aparecer alguém que vai valer a pena, você vai estar tão ocupada tentando sarar as suas feridas que você não vai conseguir aproveitar a plenitude de ter alguém do seu lado. Com essas palavras, nós fechamos aqui o nosso debate 93 de hoje, agradecendo a você, ouvinte amado, pela sua audiência e a sua grande participação no nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. E aqui outro ouvinte, o que fazer quando tudo que faço dá errado, hein? Eu não sei porquê, mas pra mim tudo é tão difícil. A caminhada tem sido tão complicada que acho que a melhor coisa a fazer é desistir. Por que continuar se é tão difícil? É possível fazer um bom plantio quando já estamos colhendo maus frutos? Como ter forças renovadas diante do cansaço e da falta de esperança? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Luciano Regis, obrigado, querido. Forte abraço. Amém, JR. Prazer estar aqui mais uma vez. Quero mandar um abraço pra minha igreja, pra minha esposa, que tá com 3 meses, quase 4, graças a Deus. E mandar um abraço especial pro casal de amigos, que a igreja está completando 7 anos de existência. Márcio Rocha e a pastora Marisângela, da comunidade Zona Norte. Deus abençoe vocês aí, que mais 7 anos de bênção venham, amém? Maravilha, muito obrigado, querida Edeni, Deus te abençoe. Eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui, esse debate como sempre foi maravilhoso. Eu quero mandar um beijinho para os meus amigos lá do Face, que deixaram um recadinho dizendo que vão estar ligados, um especial para a irmã Maria Helena, que está se recuperando, e também para Neide. Neide, eu quero ver você sempre muito bem, tá bom? Te amo, beijo. Quero agradecer aos nossos ouvintes, muita gente mandando WhatsApp, mensagens aqui dizendo, falando sobre a importância do tema, e eu quero agradecer ao nosso ouvinte que encaminhou, sempre agradecendo e honrando os nossos queridos ouvintes. Pastor Onireves, obrigado, querido, forte abraço. Eu que agradeço também, mais uma vez, poder estar aqui na rádio. Mando um beijo para minha esposa, a missionária Daniele Fávila, para a Radassa, de 7 anos, e a Hanna, que fica procurando minha voz, tem 1 aninho, fez agora dia 1º de junho, ficar procurando minha voz, achando que eu tô dentro de casa, quando eu tô na rádio. Um abraço. Papai tá dentro do rádio. DCM, tá papai tá dentro do rádio. Clevinho, querido, Cleve Soares, obrigado, meu irmãozão, Deus te abençoe sempre. Obrigado, JR, obrigado 93 pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, a todos os debatedores, muito obrigado, Deus abençoe a vida de vocês, a minha esposa, minha mãe, meu pai, Israela e José, meus irmãos, Deus abençoe todo mundo aí, e é isso, todo mundo do Face que está conectado, Twitter, Instagram. Segue a gente lá, Banda 4x1, o número 4 e 1. Valeu, Deus abençoe. Como é que faz pro nosso povo convidar a banda 4x1? É muito tranquilo, muito fácil. Você pode levar a gente no teu congresso, no retiro. Enfim, o telefone, eu posso passar o telefone? Claro. 021-2498-0681. 021-2498-0681. Tem uma frase nessa canção que fala exatamente sobre tudo que a gente debateu hoje. Nada muda se você não mudar. Nós vamos orar juntos nessa hora, apresentando esse tema diante de Deus em oração. Vamos orar com o pastor Onireves, apresentando os temas, apresentando o assunto de hoje e também especialmente orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai celestial, ó Deus, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti na beleza da Tua santidade, ó Deus, e queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha fazer as mudanças necessárias nos relacionamentos, nos comportamentos, ó Deus, para que possamos viver uma vida nesta terra, ó Deus, em primeiro lugar agradando ao Senhor. Deus, também queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar curando os enfermos, toda doença, toda bactéria, todo vírus, todo mal, todo aquele que está desenganado pelos médicos, que possa crer e saber que Tu és ainda o Deus que cura, porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor seja conosco, nos ajudando numa mudança diária para que possamos alcançar a plenitude da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vale a pena
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.